Vamos lá? Boa noite então para quem está aí. Vamos iniciar, honrar quem já chegou aí na live. Vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante de Deus, consagrar as nossas vidas, consagrar o nosso tempo ao Senhor, pedir para que Ele esteja ministrando em nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Ó Deus amado, nós queremos Te agradecer. Te agradecer porque Tu tem sido bondoso conosco, Tu tem nos sustentado, Tu tem provido aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos. Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes nós negligenciamos o nosso lugar de oração, nós trocamos o nosso tempo contigo por tantas outras coisas inúteis, fúteis, e na maioria das vezes a gente percebe isso só quando aquilo que a gente estava fazendo ao invés de orar não dá certo, onde é chato, e aí nós percebemos que teríamos tido um tempo bem melhor se estivéssemos na Tua presença. Mas, Senhor, nos ajuda a entender, ó Deus, que um dos nossos inimigos da oração não são necessariamente as coisas ruins que nos acontecem, mas também as coisas boas. Muitas vezes nós somos tomados pelas distrações e acabamos não dedicando tempo ao Senhor, não investindo tempo diante de Ti, em comunhão, em relacionamento contigo, ó Pai. Não nos perdoa por isso. Nos perdoa, Deus. Eu clamo que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor testifique essa palavra em nossos corações, a Tua palavra sendo revelada, sendo trazida aos nossos corações e produzindo frutos para a vida eterna. Fala conosco, Senhor, ao longo dessa série onde nós vamos falar sobre um texto tão conhecido, uma porção tão conhecida das Escrituras, que o Senhor ministre em nós. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Vamos ver quem mais chegou por aí? Deixa eu só descer aqui os comentários. Boa noite, Silvano. Boa noite, Bianca. Boa noite, Dona Noeli, minha sogra querida. Boa noite, Tânia Maria. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Vera. Boa noite, Dona Janete. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então o nosso tempo aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler muito esse trecho da Escritura durante essa série. O nome da série, como você viu nas publicações, no vídeo, é Pai Nosso, Princípios de Oração. Agora me fugiu o nome aqui. Princípios para uma vida de oração. Princípios para uma vida de oração. O desafio é nós entendermos o que Jesus nos ensina acerca de oração. Muitas pessoas têm argumentos, muitas pessoas têm ideia do que é oração, muitas pessoas dizem que não sabem orar, que têm medo de orar, que têm vergonha de orar. Mas a questão é, o que Jesus fala sobre oração? Nós precisamos sempre lembrar que Jesus é o exemplo perfeito de uma vida de oração. Jesus orava muito no seu secreto, sozinho. Jesus orava muito com os seus amigos, pelos seus amigos. Jesus orava muito também em público, pelas outras pessoas, por conhecidos, por desconhecidos. Jesus orava. E se Jesus, que era Jesus, orava, porque entendia a importância da oração, quanto mais nós devemos também orar. Então, esse é o desafio para cada um de nós. Nós vamos aprender dentro do Pai Nosso princípios para uma vida de oração. Eu gosto de uma frase que tem, eu não lembro o nome do autor agora, mas a frase que tem dentro do livro do Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? E ele cita a frase desse cara, que eu não lembro o nome, eu posso mandar no grupo depois, mas que diz assim, que todo declínio espiritual, ele começa com a negligência na vida de oração. Nada
pode suprir, nada pode satisfazer, nada pode compensar a falta dela. Falta do quê? Falta de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de conversa com o Senhor, onde nós falamos com Ele, onde Ele fala conosco. Então, esse é o desafio, ok? Todo mundo abriu as suas Bíblias aí? Boa noite, Kelly. Está dando boa noite, não tinha dado boa noite para ela ainda. Sejam todos bem-vindos, então vamos lá. O texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então, seu pai que observa em segredo o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Que texto maravilhoso, que verdade maravilhosa é essa que nós temos na Escritura. Eu quero, antes de entrar propriamente nesse texto, quero chamar a atenção para você que aqui no capítulo 6, nós temos aqui o que eu vou chamar de um tripé do secreto. Tá? Nós temos Jesus falando do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre a ajuda aos necessitados, sobre a esmola, né? Algumas traduções vão trazer dessa forma a esmola. Fala sobre oração e também fala sobre jejum. E sobre esses três princípios, esses três exercícios da vida espiritual, ele vai falar que os três devem ser feitos em secreto. A ideia aqui é ser feito sem procurar a aprovação dos outros. E nós vamos entender isso bem melhor ao longo dessa série que nós faremos em cima do Pai Nosso. Mas sobre o auxílio aos necessitados, Jesus vai usar até uma figura de linguagem dizendo que a sua mão direita não deve saber o que a sua esquerda está fazendo. No sentido de que tu não precisa contar para ninguém, nem tu se vangloriar daquilo. Da mesma forma o jejum, como era o costume de muitos religiosos da época, os mestres da lei, os fariseus, eles tinham por disciplina jejuar toda semana. E quando eles jejuavam, eles colocavam uma roupa velha, colocavam cinza na cabeça, não tomavam banho, sabe, para mostrar que eles estavam jejuando, para mostrar que eles estavam se humilhando a Deus, como quem se orgulha daquela disciplina espiritual. E Jesus vai dizer, vocês não devem fazer assim, tomem banho, lavem o rosto, passem um óleo no cabelo, né? Saem bonitinho, não precisa sair dizendo para todo mundo que você está jejuando para tentar mostrar que você é mais espiritual ou que você é mais próximo de Deus do que outro. Nós vamos entender que quem procura isso, na verdade, não entendeu o que significa de fato o princípio. E a oração, que é o princípio que nós discorreremos durante essas próximas semanas, também tem isso. E nós lemos o texto. Você tem o texto aí na sua Bíblia. Perceba que a primeira coisa que nós temos aqui é que Jesus diz, quando vocês orarem. Você percebe que Jesus não coloca aqui, não tem espaço para negociar, para ter espaço tipo assim, eu quero orar ou eu não quero orar. Não, Jesus está falando aqui com os seus discípulos, você percebe isso lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1, né, ali onde inicia o relato do Sermão do Monte, vai dizer que Jesus subiu no monte para ensinar aos seus discípulos. E aí a multidão se ajuntou em volta. Esse ensino era para os discípulos de Jesus. Esse ensino era para os crentes. Como eu falei em outro momento, orar é coisa de crente. Coisa de quem crê em Jesus. Aquele que não ora não é crente. Não é cristão. Porque o cristão ele se relaciona com o seu Senhor.
Ele se relaciona com Jesus, ele se relaciona com Deus através da oração. Então Jesus inicia aqui dizendo quando orarem. Não é se orarem, mas quando orarem. Então, quando orarem, aqui partindo do pressuposto que nós devemos ter uma vida de oração. Agora, eu quero levantar uma pergunta aqui essa noite. E a pergunta é a seguinte: quem sou eu? E a resposta que eu quero chegar com você através desse texto é essa: a minha vida de oração revela verdadeiramente quem sou. Quem é você? A sua vida de oração vai revelar quem você é. A sua vida de oração vai revelar verdadeiramente quem você é. Porque quem nós somos é moldado por aquilo que nós acreditamos. E se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos nos relacionar com Ele em oração. Não existe vida com Jesus sem oração. E nós vamos entender ao longo desse estudo que oração não é reza. Não é simplesmente repetir palavras. Então, o primeiro ponto, no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Quem quer reconhecimento público quando ora, talvez terá esse reconhecimento público. Mas só isso. Jesus está dizendo, alguns gostam de orar em público, nas praças, nas esquinas, né, nas sinagogas, aqui que seria nas nossas igrejas, gostam de orar em público para receber a aprovação dos outros, para receber o holofote dos outros. Jesus está dizendo que aquele que busca o reconhecimento, que busca a aprovação do público, das pessoas que estão no mesmo ambiente, e por isso apenas oram, Jesus está dizendo, eu afirmo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Qual que é a recompensa? O reconhecimento. Se nós orarmos com os nossos irmãos, se nós orarmos em público, se nós orarmos com alguém, apenas para que o outro olhe para mim e pense, nossa, olha como ele ora, olha as palavras bonitas que ele usa, nossa, conjugou o verbo aqui ó, certinho, falou no tempo exato. A nossa recompensa vai ser essa. Vai ser o reconhecimento das pessoas. E que loucura é nós orarmos a Deus, o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Que loucura orar a esse Deus que nos chama para perto, nos chama para conversar com Ele, para nos relacionar com Ele e ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando. Não faz sentido. Isso é loucura. Tem algo muito mais importante diante de nós. Então, se você orar preocupado com a aprovação, com o reconhecimento público, talvez você tenha esse reconhecimento. Mas é só isso. Essa será a recompensa da sua oração. Porque é isso que você está buscando. Quem gosta de aprovação dos outros, de ser visto pelos outros, não receberá a recompensa de Deus, mas receberá apenas a aprovação dos outros. Aqui, nós podemos nos lembrar do que Tiago fala no capítulo 4. E ali, para mim, eu tenho a definição de uma oração boa. Porque vai dizer assim, de onde vêm as guerras, as contendas que surgem dentre vós? Vai falar que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Ou seja, vocês oram errado. Vocês oram de uma forma má. E o texto continua. Se você quiser, você pode abrir lá, Tiago capítulo 4, ler a partir do versículo 1. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar em seus próprios deleites. Ou outras versões vão dizer, nos seus próprios prazeres. E nós vemos que é exatamente o oposto do que Jesus ensina. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, o próprio nome que ficou conhecido, Pai Nosso, não Pai Meu. Não é os meus prazeres, é o nosso bem. Não é o pão meu, é o pão nosso de cada dia. Não é a minha ofensa, não é perdoar a minha ofensa, mas é perdoar as nossas ofensas.
oração ruim é aquela que é feita de forma egoísta. De forma egoísta. Que Deus nos liberte disso. A oração boa é aquela que é feita em prol dos outros, do todo. Sabe, a oração que eu coloco, eu já falei aqui algumas outras vezes, é aquela oração que eu oro e estou disposto a ser resposta para essa oração. Estou disposto a me doar em prol do outro. Queridos, nós precisamos entender isso. Há uma oração boa e há uma oração ruim. A oração ruim é aquela oração egoísta. A oração que quer tudo para si e que também não quer se doar pelo outro. Nós devemos ser parecidos com Jesus. E o que é Jesus senão aquele que se doou pelo outro? Se queremos ser parecidos com Jesus, se queremos orar como Jesus, nós precisamos entender que Jesus orava pelo outro. Pelo nosso, não pelo meu. Então, nós devemos fugir do reconhecimento público, porque senão é só essa recompensa que nós teremos. O segundo ponto que eu quero falar com vocês está na parte A do versículo 6, ou seja, a primeira parte do versículo 6 do texto de Mateus. Diz assim, mas quando orarem, perceba que mais uma vez não é se orarem, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Você já ouviu falar em oração poderosa? Sabe, a oração poderosa é aquela que só Deus escuta. A oração mais poderosa é aquela que só Deus escuta. Nós devemos ter, sim, uma vida de oração pública, uma vida de oração na comunhão. Sabe, o que esse texto está dizendo não é que o que importa é só eu e Deus. O que importa é só Deus ouvir minha oração. Não. Se fosse assim, Jesus, a Bíblia não nos exortaria claramente sobre nós orarmos uns pelos outros. Para nós confessarmos os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Para suportar os fardos uns dos outros. Agora, nós precisamos entender que as experiências mais poderosas, as experiências mais íntimas que teremos com Deus, será no secreto. Será no nosso tempo com Ele. Porque muitas vezes nós somos influenciados pelo ambiente ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente está firme em Jesus quando tem o culto presencial. Aí quando não tem, a gente nem ora em casa. Nem participa do culto. Sabe, irmãos, é engraçado isso. Deus nos levou para casa, Deus nos trancou em casa para a gente aprender a cultuar Ele. Aprender essa igreja, cultivar uma vida em secreto. Porque essa vida em secreto, ela vai explodir para fora. Ela vai sair. A oração mais poderosa é aquela que só Deus escuta. Porque ela se preocupa, porque a oração que a gente está fazendo somente a Deus, só diante de Deus, essa oração ela se preocupa apenas com Deus. Aquele que é poderoso para responder a oração. No fim das contas, não é a oração que é poderosa. Nós não devemos crer numa oração poderosa, porque não existe. O que existe é um Deus poderoso que responde às orações. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e somente diante dele. Inclusive quando há mais pessoas ouvindo a nossa oração. Mas em primeiro lugar, nós precisamos estar diante deles. Ou melhor, diante dele. Diante de Deus, não diante deles. Desculpa. Então a primeira coisa, quem quer reconhecimento público, talvez terá, mas só isso. A oração mais poderosa é aquela que só Deus escuta. Terceiro ponto, há recompensa para o que somos no secreto. Há uma recompensa para o que somos no secreto. Olha o que diz a parte B do versículo 6. Isso é, a segunda parte do versículo 6 que nós lemos. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Há recompensa para o que somos em secreto. Eu sei que muitas vezes, quando nós vamos orar, parece que o céu está fechado. Parece que se o céu tem uma porta, aquela porta está fechada, está chaveada. Eu grito, eu oro, eu falo e parece que eu não sinto a presença de Jesus.
Em primeiro lugar, a nossa fé, a nossa vida de oração, ela não deve ser baseada naquilo que nós sentimos, mas naquilo que cremos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. É nisso aqui que deve ser baseada a nossa fé. É por isso que nós oramos. Porque Jesus pressupõe que nós iremos orar, porque Ele, mais do que ninguém, sabe a necessidade que temos de orar. Quando vocês orarem, não se orarem. Agora, nós precisamos entender que o nosso Pai observa em segredo, observa no secreto, e Ele nos recompensará. E essa recompensa, ela pode ser diversas coisas. Pode ser aquilo pelo qual você está orando, você está pedindo. Pode ser que Deus vai te presentear com a convicção, com a consciência da presença dEle. E esse é o melhor presente. Essa é a melhor recompensa. É através da oração que nós conhecemos a Deus e somos conhecidos, moldados por Ele. João 14, 23 vai falar aqui sobre a maior recompensa. Nós precisamos entender que a oração, ela é uma ordem de Jesus. A nossa vida de oração é uma ordem de Jesus. Em João capítulo 14, o versículo 23, vai dizer que aquele que ama e obedece a Deus, obedece aos seus mandamentos, a esse então o Pai amará, se revelará a ele, e o Pai e o Filho virão morar nele, através do Espírito Santo. Essa é a maior recompensa. A consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ou seja, o próprio Deus habita em nós. Nós cremos na Trindade, no Deus triuno, que é três, mas é um ao mesmo tempo. Que é um, mas é três. E não é momento para a gente destrinchar isso agora, porque tem muita conversa sobre isso. Mas a questão é, o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade se torna pessoal àquele que crê. É o Espírito Santo habitando em meu coração, que eu conheço o Pai, eu conheço o Filho. Ainda dentro do contexto de João 14, Jesus vai dizer que ele precisava ir ao Pai para que enviasse o outro Consolador, isso é, o Espírito Santo, para que o Espírito ensinasse a nós, ou melhor, lembrasse a nós tudo aquilo que Jesus tinha nos ensinado. O Espírito Santo habita em nós. Há recompensa para o que somos no secreto. Clamar a Deus pela sua presença. Clamar a Deus para que Ele se revele a nós. Clamar a Deus para que tenhamos consciência do seu amor. Cultive uma vida em secreto. Não adianta você orar muito diante das pessoas e não orar nada no secreto. Você não cultivar a sua vida íntima, individual, pessoal com Deus. Você é uma farsa se você não faz isso. Eu sou uma farsa se eu não fizer isso. Irmãos, sejamos sinceros. Volta e meia, nós somos tentados a cair nisso. Quantas vezes nós caímos nisso? Em não cultivar uma vida de oração, mas diante dos outros, ser o primeiro a falar que vai orar. Quanta hipocrisia existe dentro de nós. E eu me coloco no primeiro da fila. Eu não estou no patamar da perfeição. Eu preciso diariamente me colocar no secreto e clamar a Deus pela sua recompensa, que é conhecer mais a Ele. Essa é a maior recompensa. A recompensa para aquilo que nós somos em secreto. E isso deveria ser motivo suficiente para orarmos. Orarmos sem desistir. Orarmos sem desanimar. Orarmos com perseverança. Orarmos com fé, orarmos com fervor, orarmos com convicção de que Deus nos ouve. Isso é motivo suficiente. A recompensa para o que somos em secreto, conhecer a Deus e sermos moldados por Ele. É através da oração que nós somos moldados. Lembre-se, a oração não muda Deus, é Deus quem muda a oração. Primeiro ponto. Quem quer reconhecimento público talvez terá, mas só isso. A oração mais poderosa é aquela que só Deus escuta. Terceiro ponto, a recompensa para o que somos no secreto.
Quarto ponto. Não se preocupe com as palavras usadas. Olha o que diz o versículo 7 do texto de Mateus. Mantenha esse texto aqui aberto. Seja na sua Bíblia de papel, seja na sua Bíblia no aplicativo, enfim. Olha o que diz o início aqui do versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. E aqui, gentil era... Se você está com a sua Bíblia aí, você vai perceber que não é gentil com L no final de gentileza, mas é gentil de povo. Todos aqueles que não eram judeus eram os gentios. Só que aqui o que Jesus está dizendo, ele não está se referindo apenas ao povo gentil, aqueles que não eram judeus. O que Jesus estava dizendo é que aqueles que são os incrédulos, aqueles que não creem em Deus. Então, seria melhor nós colocarmos dessa forma. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os incrédulos. É isso que o texto está dizendo. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não se preocupe com as palavras que você vai usar. Não se preocupe em decorar uma oração. Como eu falei antes, não é você usar as palavras certas, a combinação certa, o tempo verbal certo. Não tem problema se você fala problema na oração. Não tem problema se você fala nós. Não tem problema se você fala errado. Não tem problema se você gagueja. Não tem problema se você esquece da palavra que você queria usar. Se você esquece do nome da pessoa. Não tem problema. Se coloque diante de Deus, apenas faça isso e receba a recompensa que o Pai tem para você no secreto. Faça isso. Sabe, talvez você diga assim, tá aí pastor, eu vou fazer isso. Mas quando você desligar a live aqui, você vai fazer qualquer outra coisa, menos orar. Que Deus nos dê vergonha na cara. Não fique repetindo as mesmas frases, não fique decorando frases. Como eu disse, oração não é reza. Não é você ficar repetindo as mesmas coisas. Se você pecou e se arrependeu do seu pecado, você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei, eu estou arrependido. Gera um arrependimento verdadeiro no meu coração, para que eu não volte mais a fazer isso. Senhor, fala comigo. Chega diante de Deus assim mesmo, com as suas sujeiras, com a sua podridão, com o seu jeito de falar, talvez até com gíria, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Se você pecou e você se arrependeu, para você ser perdoado, é confessar a Deus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai falar isso. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é se orarmos 13 Pai Nosso, rezarmos 13 Pai Nosso, não é se repetirmos 17 Ave Maria, não sei quantos creio, ou seja lá qual seja a oração, não é você pegar a oração, uma oração na internet, bota lá na internet, oração poderosa e repete aquela oração. Não é isso. Não é isso. É você se colocar diante de Deus. Queridos, nós precisamos entender isso. Porque o fato de nos preocuparmos tanto com as palavras que nós estamos usando nos mostra que muitas vezes nós estamos procurando a nossa própria aprovação. Quando Jesus diz, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a sua porta, Ele está nos tirando do público, da plateia, e nos colocando no lugar secreto para que a gente se preocupe apenas com Ele. Porque se eu ficar me preocupando com a aprovação das palavras, do jeito que eu estou orando, a minha recompensa vai ser só essa aprovação. Só que mesmo no secreto, mesmo sozinho, às vezes eu ainda continuo em busca da aprovação. Só que agora não mais dos outros, mas minha. E se eu vou para o meu lugar em secreto, se eu vou orar sozinho e ainda assim fico procurando aprovação, agora não dos outros, mas minha,
O que Jesus nos diz é a mesma coisa. Afirmo que vocês já receberam sua recompensa. E qual é a recompensa? A aprovação. O problema é que Jesus nos tira do público, nos tira da plateia, nos joga para o secreto e nós damos um jeito de trazer a plateia para dentro do secreto. Não terceiras pessoas, mas a nós mesmos. E é uma tentação que nós precisamos lidar. É algo que nós precisamos superar. Não se preocupe com as palavras que você vai usar. Não se preocupe se é desse jeito, se não é. Fale com Deus. Converse com Deus. Clame a Ele, se coloque diante dEle. Escute o que Ele tem para falar. Irmãos, tem bastante gente que entrou aí depois do início, ao longo aqui da live. Quero encorajar esses que entraram na metade, ver depois desde o início, que vai ficar salvo aí no perfil da igreja, na página do Facebook. E também se você quiser tomar nota, eu posso lhe passar depois, enfim. Mas quero dar boa noite agora especial aqui, porque é o último comentário que eu estou vendo, para minha mãe que está aí assistindo também. Boa noite, dona Vera. Seja bem-vinda. Só para recapitular. Primeiro ponto. Quem quer reconhecimento público talvez terá, mas só isso. Segundo, a oração mais poderosa é aquela que só Deus escuta. Terceiro, há recompensa para o que somos no secreto. Quarto, não se preocupe com as palavras usadas. E aqui a ideia é nós fugirmos da aprovação própria, do reconhecimento próprio a respeito da nossa vida de oração. E quinto e último ponto, Deus, seu Pai, quer lhe ensinar o que você precisa. Olha o que diz o versículo 8. Não sejam como eles. Como quem? Como os incrédulos. Não sejam como eles. Não fiquem orando daquele jeito, repetindo apenas, falando coisas sem pensar. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Que verdade fantástica. Deus sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Que Deus impacte o nosso coração, que essa verdade mude a nossa vida de oração. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Agora, se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu devo orar? Por que orar? A resposta é porque o mesmo Deus que sabe o que você precisa, esse mesmo Deus determinou que lhe dará aquilo que você precisa através da oração. Quando você pedir o que Ele quer lhe dar. É por isso que esse quinto ponto aqui é que Deus quer nos ensinar o que nós precisamos. Porque nós não sabemos o que nós precisamos. Nós somos como crianças, indo com o pai, com a mãe no supermercado, dizendo que precisa de determinado brinquedo. Precisar não precisa, pode querer muito, mas não precisa. Existe uma grande diferença entre você precisar de algo e querer algo. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus como crianças mimadas, dizendo eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quando na verdade nós só queremos aquilo. Ou, muitas vezes nós realmente acreditamos que precisamos daquilo. Mas Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, sabe do que nós precisamos. E Ele vai fazer com que as coisas cooperem para o nosso bem, inclusive as coisas ruins. Ou seja, Ele nos dará também coisas que a gente não quer, porém precisa. E nós precisamos entender isso. João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. E sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Olha o que esse texto está dizendo. Que tudo o que nós pedimos em nome de Jesus, nós receberemos. Agora, o que é pedir em nome de Jesus?
Muitas vezes nós escutamos, vou receber um aumento vou receber um aumento no meu salário, em nome de Jesus. E aí acha que vai funcionar. Eu vou trocar de carro em nome de Jesus. Eu vou comprar aquela casa em nome de Jesus. Eu vou vender isso em nome de Jesus. Eu vou receber aquilo em nome de Jesus. Em nome de Jesus virou uma simpatia gospel. Quando na verdade nós precisamos entender que orar em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. É pedir de acordo com a vontade de Jesus. É por isso que é no nome dele. Eu estava conversando com um irmão essa semana e a gente conversando sobre esse texto e eu falando com ele, quando tu vai visitar uma outra cidade em nome da empresa, tu chega lá, tu pede os documentos que a tua empresa solicitou. Tu vai lá em nome da empresa. Tu exige em nome da empresa. Tu entrega em nome da empresa. Tu espera em nome da empresa. Tu fala em nome da empresa. Logo, não é a tua vontade, mas a vontade da empresa. Isso é o em nome de Jesus. É por isso que Jesus nos garante que aquilo que nós pedirmos no nome dele, ou seja, de acordo com a vontade dele, nós receberemos. Por quê? Porque ele vai nos dar. Porque ele quer nos dar. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que prometeu nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que ele já sabe que nós precisamos, é o Deus que determinou que faria isso através da oração. Portanto, ore, clame, peça a Deus. Peça a Deus. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Mas como orar? Como orar? Lucas, capítulo 9, eu gostaria que você abrisse esse texto comigo. Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 11. Lucas 9, 11, diz assim: Não é Lucas 9. Eu anotei errado aqui o texto, espera aí. Não vou lembrar agora aqui aonde que está, mas é o ensinamento de Jesus sobre oração em Lucas. Aqui, é Lucas 11. Desculpa, Lucas 11. A partir do versículo 9. Eu falei 9, 11, mas é 11, 9. Desculpa, perdão. Ali, ó, o Silvano tinha colocado ali, ó. Tu é o cara. Lucas 11, 9 diz assim: Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhes pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se lhe pedir um ovo, você dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual que é a maior resposta de oração? Qual que é a maior recompensa de uma oração? O que é as coisas boas? O que é a coisa boa? O que é a melhor coisa que nós podemos receber na vida de oração? Qual é a melhor recompensa? É o próprio Espírito Santo. Quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Talvez você não sabe como orar, talvez você não tem relacionamento com Deus, você não consegue olhar para dentro de si e perceber que Jesus habita em mim através do Espírito. Talvez você não tenha convicção de que se o mundo acabar hoje, se Jesus retornar, ou se você morrer, seja por Covid, ou seja atropelado, você está com Jesus, você está salvo, você vai para o céu. É hora de você dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor,
Me dá o Espírito Santo, me dá essa convicção. Segundo Romanos 8,16, é o Espírito que testifica, que fala, que comprova ao meu espírito que eu sou dele, que eu estou nele. Como orar? Bata e a porta será aberta, peça e será dado, insista, clame, entendendo que a melhor resposta, a melhor recompensa é a comunhão com o Espírito Santo. Que maravilha isso! Como orar? Clame pelo Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 26, eu gostaria que você abrisse esse texto, porque é um texto base, fundamental para a nossa vida de oração. Romanos 8, 26, e agora não está invertido, não é o 26, 8, é o 8, 26 mesmo. Diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Olha que verdade maravilhosa, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, sabe quando você diz assim, mas eu não sei orar? Parabéns, você está completamente certo. Ninguém sabe orar segundo a vontade de Deus, nós só sabemos orar segundo a vontade de Deus porque o Espírito Santo nos capacita a orar segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo nos capacita a pedir, ele molda o nosso coração para pedir aquilo que Deus quer nos dar. Então não tente chegar em oração diante de Deus exigindo, colocando Deus contra a parede, dizendo, eu obrigo, eu determino, eu exijo, eu decreto. Fala sério. Você não consegue fazer isso com um cachorro, vai fazer com Deus? Eu vi um tempo atrás um vídeo curto do pastor Jeremias Pereira, um pastor presbiteriano, e ele falando a respeito disso. Ele diz assim, eu acho muito estranho pessoas que oram a Deus dizendo eu decreto, eu determino, eu ordeno, achando que Deus vai responder. Achando que Deus vai se curvar à sua vontade. Chega para sua esposa, maridos aí, cheguem para sua esposa e diz assim, eu determino, eu ordeno, eu decreto que você me faça uma massagem nos meus pés agora. Para você ver o que você vai receber. Você não faz isso com um cachorro. Você não faz isso com as pessoas que você conhece, quer fazer isso com Deus. É o Espírito que nos capacita para orar de acordo com a vontade do Pai. Orar é muito mais profundo do que formar frases bonitas. É reconhecer o lugar ao qual pertencemos. Tendo em mente que esse lugar não é físico, mas é uma postura de coração. Nós não vamos para o secreto, nós nos colocamos em secreto. Porque o teu secreto, ora pode ser o quarto, ora pode ser o carro, ora pode ser o banheiro, ora pode ser o teu escritório, ora pode ser no meio da estrada enquanto você está se deslocando para outro local. Nós não vamos para o secreto, nós nos colocamos em secreto. Essa deve ser a postura do nosso coração. Portanto, o lugar secreto ele não é físico, mas é uma postura do coração. Que lugar é esse? Qual deve ser a nossa postura? Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso na próxima semana. Então, convido você, próxima quinta-feira, às 20 horas, a se juntar a nós. E aí nós partiremos a partir do versículo 9 de Mateus 6, onde Jesus diz, portanto, orem da seguinte forma. E aí nós vamos entrar nos princípios propriamente ditos do Pai Nosso. Jesus não ensinou uma reza, ele ensinou princípios para uma vida de oração. Vamos encerrar esse nosso momento aqui orando? Feche seus olhos aí. E aí logo após você pode escrever aí nos comentários se você tem algum pedido específico, se você tem algum agradecimento que você gostaria de mencionar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, porque ela é viva, ela é eficaz.
Senhor, apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus pecados, a Tua palavra foi exposta, a Tua palavra foi pregada. E eu peço que ela, Senhor, toque o coração de cada um, cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida íntima, verdadeira, pulsante, vibrante de oração com o Senhor. Uma vida de relacionamento verdadeiro contigo. Ah, Deus, fala conosco. Nós precisamos entender esses princípios. Nós precisamos nos colocar em secreto. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Assim como Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos desafia a nós, pecadores, limparmos as nossas mãos, a nós que temos o coração dividido, a limpar a nossa mente, purificar a nossa mente, a transformar o nosso riso em choro, a nossa alegria em tristeza, a não ficar se alegrando com o pecado, seja nosso ou de terceiros. Nos ajuda, assim, a temer ao Senhor, a sentir o peso do pecado, não só o pecado que nós carregamos, o pecado que nós cometemos, possamos entender a feiura dele, o quanto isso te ofende, ó Deus, o quanto isso entristece o teu coração, mas também em relação ao pecado dos outros. Toca os nossos corações, Senhor, que possamos nos compadecer, que possamos sofrer, Deus, junto com os outros que estão ao nosso redor, muitas vezes sendo subjugados pelo pecado, subjugados pelo diabo, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a termos uma vida verdadeira, real, de oração, para que assim consigamos tocar a vida das outras pessoas e ensinar elas o caminho que é Tu, Senhor. Ensinar a verdade que é Tu, Senhor. Ensinar a vida que é Tu, Senhor. Ensinar que é só um Deus e há somente um mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus, que foi entregue no tempo devido pelo sacrifício, como sacrifício pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. Aviva a Tua igreja, Pai. Nós clamamos por isso. Aviva os nossos corações. Nos ajuda a ter em mente o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se nos humilharmos, se orarmos, se nos humilharmos e orarmos, se nos arrependermos e abandonarmos os nossos maus caminhos, o Senhor do céu ouvirá as nossas orações, sarará a nossa terra. Ah, Deus, aviva, Senhor, a Tua igreja. Eu peço a Deus, que o Senhor abençoe cada família que está aqui representada. Que o Senhor abençoe a minha família, Senhor. Que o Senhor abençoe os meus amigos, a minha igreja. Derrama a Tua graça, Senhor. Desperta-nos, chama-nos para essa vida de oração verdadeira. Nos ajuda a entender, a sermos confrontados com a pergunta: quem sou eu? Porque a minha vida de oração vai revelar quem verdadeiramente eu sou. Que possamos chegarmos diante de Ti e não nos envergonharmos dessa resposta. Estarmos conectados, estarmos em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.